Então, meus irmãos, nós nos colocamos aqui hoje novamente para a gente estar meditando em mais uma dezena do Rosário, né? A última vez que a gente falamos do quinto mistério gozoso, a perda do encontro do menino Jesus no templo. E agora nós entramos nos mistérios dolorosos, a agonia mortal de Jesus Cristo no Horto das Oliveiras. Um amigo meu que acompanha os áudios aí nas redes sociais, ele falava para mim, ele falou, irmão, mas tá percebendo que tem algumas dezenas do Rosário que você troca o pedido que São Luís faz, ué? Porque, por exemplo, esse de hoje, São Luís ele fala da gente pedir uma contrição perfeita dos nossos pecados. Mas o que eu sempre peço aqui na dezena? Que Nossa Senhora nos conceda a graça de estarmos sempre em oração. Porque essa passagem ela remete a isso. Então, longe de passar por cima daquilo que São Luís falou, eu acho cabível a gente falar a respeito disso no dia de hoje. Então é disso que nós vamos tratar, lendo essa passagem do Evangelho de São Marcos, no capítulo 14, versículo 32. Então, após a ceia, a instituição da Eucaristia, Jesus Cristo ele se dirige ao Horto das Oliveiras. E aí a Sagrada Escritura começa dizendo: foram em seguida para um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse a seus discípulos: sentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. Disse-lhes: a minha alma está numa tristeza mortal. Ficai aqui e vigiai. Adiantando-se alguns passos, prostou-se com a face por terra e orava que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Abba, Pai, suplicava ele, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça o que eu quero, senão o que tu queres. Em seguida, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo. Disse a Pedro: Simão, dormes? Não pudesses vigiar uma hora comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Voltando, achou-os de novo dormindo, porque seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. Voltando pela terceira vez, disse-lhes: dormi e descansai, basta. Veio a hora, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos. Aproxima-se o que me há de entregar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, essa passagem ela é maravilhosa demais. Daria para a gente passar o dia meditando em cada palavra que é falado aqui nesse evangelho, né? Mas nós não temos todo esse tempo para falar, então eu tenho que ser corrido aqui com você. Então São Luís ele fala nessa dezena, para a gente ter a contrição perfeita dos pecados. E aí eu faço a ligação com São João Crisóstomo. São João Crisóstomo fala que para uma pessoa ela ter a contrição perfeita dos pecados, ela tem que ter uma vida orante. Porque só você rezando, você tem comunhão com Deus. Se você não reza, você não tem. Isso a gente já cansou de falar aqui. E nós nunca vai cansar de dizer aqui. Se eu e você sempre estiver em oração, você começa a ter uma mudança de vida. É impossível você rezar todo dia, calejando. Não tem aquele ditado da pedra, da água mole na pedra dura, tanto bate até que fura? A oração é do mesmo nível. De tanto você insistir, de tanto você falar, Deus faz a tua vida mudar. E o Rosário ele nos dá isso. E essa passagem aqui ela é maravilhosa. Ela pega Pedro, Tiago e João. Jesus pega e leva com ele. Por quê? São Vicente Ferrer fala, porque assim como esses três esteve com ele no Monte da Transfiguração e viram a glória, eram os únicos preparados para ver a ignomia também. Porque se os outros que não subiram na Transfiguração vissem ele naquele estado que a Sagrada Escritura nos falou que ele teve angústia e pavor, ia falar, ué, mas que é isso? Isso aqui não é Deus? Como pode Deus ter angústia e pavor? Isso faz parte da debilitação minha e sua. Como que Cristo teve angústia e pavor? Santo Agostinho ele vai dizer, para ensinar eu e você, que a nossa vida é feita de sofrimento. Então ele quis sofrer, para que eu e você aprenda a sofrer também.
E essa passagem aqui, ela é uma arma contra o protestante. Uma vez eu fui para pregar numa cidade, eu não sei se é Lourdes, lá perto de Buritama, lá porque esse cafundó do Judas lá, e eu acabei a pregação de falar do rosário, uma senhorinha, faz 200 anos que ela está dentro da igreja, ela não aprendeu isso. Ela veio em mim falando, mas esse negócio de rezar rosário não dá certo, porque é repetição de palavra, e no Evangelho de São Mateus, Jesus fala para não rezar repetindo palavra. Ora, Jesus fala lá que não é para rezar repetindo palavra, mas aqui fala que ele repetiu 3 vezes as mesmas palavras. Prestou atenção no que eu li aqui? Falou que ele foi rezar e repetiu as mesmas palavras. E aí a Sagrada Escritura fala aqui que ele orou pela 3ª vez. Por que que ele repetiu 3 vezes e não 2 nenhuma? Para indicar eu e você. Gozoso, doloroso e glorioso. É os 3 terços do rosário. Essa passagem aqui ela já é uma prefiguração da oração do rosário. E nota que disse a Sagrada Escritura aqui para nós que ele rezou 1 hora ali. Que ele se prostrou com a face por terra, de joelho no chão e rezou durante 1 hora, que é 1 hora que se tem na oração do rosário. Quando você reza o terço de 4 terços, você não tem 1 hora só não, você vai ter mais. O rosário de 3 terços, ele é perfeito até nisso. É 1 hora que você gasta para rezar ele, que é a mesma coisa que Cristo fez aqui. E aí Jesus ele fala nessa passagem, né? Pai, afasta de mim esse cálice. São Bernardo fala, não dá para entender esse homem. Se você não tiver espiritualidade, você não entende. Você cai no erro do protestante. Porque o protestante, eu acho que ele não lê a Bíblia assim. Ele lê assim, ó. E aí ele fala... Ele pede para afastar o cálice. Só que lá, quando ele está crucificado, ele pede para beber o cálice. Eu tenho sede, ele diz lá na cruz. Por quê que ele faz isso? 1 hora ele manda afastar, outra hora ele fala para dar o cálice para ele. Aí São Bernardo fala, porque enquanto ele estava longe daquilo que ele almejava, que era a cruz, ele sentia angústia e pavor na sua qualidade humana. Mas quando ele foi para a cruz pregado, ele restituiu toda a força dele, porque foi para isso que ele veio, para salvar eu e você. E aí São Bernardo fala, quer ter força e perseverar até o fim? Olha para a cruz. A cruz é o único lugar que eu e você tem força. Só que como eu vou ter essa força? Rezando. É rezando. A Sagrada Escritura mostra que ele olha para aqueles homens e olha para eles, eles estão dormindo. Como que pode? Você encheu a barriga demais na ceia, o que aconteceu com você que você está dormindo, filho? Você imagina o sofrimento de Jesus Cristo? Vamos supor que todos nós saíssemos daqui, a gente fecha a capela, apaga tudo a luz e vão vazar todo mundo fora. Até o dono da chácara vai levar embora hoje. E deixa só um de vocês aqui preso aqui na capelinha, tudo escuro. Você ia sentir angústia e pavor. Ia chegar lá por umas 10 horas, 10h30 da noite, você ia falar, rapaz, o que eu estou fazendo aqui? Nem grilo está cantando pro lado de fora. Você imagina a agonia que Cristo sofreu, que no Evangelho de São Lucas, na mesma passagem, vai falar que ele suou sangue. Você suar água é uma coisa, você suar sangue é outra, e isso existe. Os médicos, até os médicos modernos de hoje, eles admitem isso. Que para uma pessoa suar sangue, ela tem que estar numa agonia extrema, numa aflição medonha. E aí Ana Catarina Emerick, uma beata da igreja, ela vai dizer, nas visões que ela teve da paixão de Cristo, que Cristo suou sangue porque naquele momento do Horto das Oliveiras, ele foi contemplar os pecados do mundo inteiro, desde a criação do mundo até o dia do juízo final que vai ser cometido no mundo. Olha que loucura! Jesus, ele viu o meu pecado, ele viu o seu pecado. Ele viu o pecado talvez de um filho que eu possa ainda ter. Ele já viu o pecado dos meus 5 filhos. Desde o nascimento deles até o fim da vida deles. Ele já viu tudo ali no Horto das Oliveiras. Então se trata de uma passagem de uma profundidade muito grande. A agonia de Cristo, ele contempla a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Ele contemplou o coronavírus, ele contemplou todo o sofrimento da humanidade ali, enquanto ele esteve ali rezando. E Ana Catarina Emerick, ela diz, nas visões dela, que nesse momento que ele estava lá sozinho, ao ponto dele suar sangue, sentir angústia e pavor, diz que o inferno inteiro, todos os demônios que caiu do céu, se reuniu naquele Horto das Oliveiras ali, para tentar ele apontar o dedo na cara dele, para acusar ele. Para falar, cadê você? Você não é Deus. Quem é você? Você é como Elias?
Você é como Moisés, você é mais um. Você até suando sangue, você tá. Agora você imagina o sofrimento. E o que que acontece? Ele olha para os três encostam num toco de árvore e dormem. Eles não aguentam aquela pressão. E São João Maria Vianney vai falar isso para mim e você. É necessário a gente ficar nesse Horto das Oliveiras, rezar. Porque São João Maria Vianney ele fala que diante de um exorcismo que ele presenciou uma vez, ele via que o demônio falava para ele no exorcismo que algumas pessoas ele faz a pessoa ter coceira. Você tem um faniquito enquanto você está rezando. Outra ele faz se mexer toda hora. O demônio falava para ele, algumas pessoas eu venho e coloco o dedo na boca delas e fecho a boca delas, faço elas ficar bocejando, sentindo sono a todo momento. É claro, gente, que isso tem o lado natural também. Se a gente está cansado, você vai ter sono, não tem como não ter. Só que São João Maria Vianney ele fala do ataque espiritual. Aqueles homens sofreram um ataque espiritual ali. De forma que eles apagou. Toda hora que Jesus... Porque São Vicente Ferrer ele vai dizer que Jesus ele não precisou de ninguém durante os 3 anos de vida pública dele. Não necessitou do auxílio de ninguém, não pediu ajuda para ninguém, não fez nada. Ele era barba e cabelo, ele fazia tudo. O único momento da caminhada terrestre dele que ele pede um auxílio para rezar e vigiar com ele foi nessa passagem aqui. E os homens negou fogo. A única hora que ele fala para depender de alguém, falou, vem aqui comigo, vamos rezar aqui. Os caras estão dormindo. Então o que eu tiro dessa passagem? Não é somente uma vida de oração que eu e você tem que ter. Essa passagem aqui, ela reúne 3 quesitos que eu e você precisa carregar na nossa caminhada, senão nós não progride. Primeiro é a oração que Jesus explicou aqui. Que é necessário você orar e vigiar a todo momento, porque o Espírito Santo está pronto. O Espírito Santo, ele vem, meu irmão. Ele não te deixa desamparado de jeito nenhum. Só que depende de outras causas. O Espírito Santo está pronto. Ele falou, mas a carne minha, tua é fraca. Ele disse aqui no Evangelho. Como rebater essa carne fraca que eu e você tem? Ele demonstrou aqui. Ele fala para Deus Pai, orando para o Pai. Afasta de mim o cálice. Contudo, não seja feita a tua vontade, a minha vontade, mas a sua, que é a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso está onde? No Rosário. Primeiro quesito dessa passagem, da agonia de Cristo, que você tem que pedir no Rosário, é isso. Nos dá a graça de nos conformar com a vontade de Deus. Um carro que quebra, um dente que está com problema, um filho que fica doente, alguém que te dá trabalho na tua vida, se conforma com a vontade de Deus. É isso que Cristo está falando aqui nessa passagem para mim e você. Agora a pergunta nessa noite de hoje é essa. Como você está se conformando com a vontade de Deus? Porque tudo passa. Tudo é efêmero, tudo vai passar. É o que eu sempre estou falando para minha mãe. Vamos para o hospital, mãe, se conforma com a vontade de Deus. A vontade de Deus nesse momento é que a senhora tenha câncer, que a senhora lutou, está conseguindo vencer, o cabelo já está crescendo. E está indo, vão tocando barco. Mas se conformar com a vontade de Deus. Por quê? Porque quando eu recuso a vontade de Deus na minha vida, eu estou blasfemando contra Deus, eu estou pecando gravemente. E aí, meu irmão, você não acaba bem nessa brincadeira, não. Quem vai perder é você, Deus não perde nunca. Então a primeira coisa que a gente tem que ter de conduta nessa dezena para a gente meditar é isso. Se conformar com a vontade de Deus na nossa vida. Não existe aquele ditado, e ele é certeiro, que há males que vêm para bem. Há muitos males que acontecem que Deus transforma em bem. Isso está no livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Do mal Deus tira um bem maior. Mas isso acontece na vida de quem se conforma com a vontade dele. Então a gente tem que se conformar com a vontade de Deus. Olha aí, ele sendo Deus, se fez homem, se sujeitou a uma loucura dessa, ser capturado como um criminoso. O que te lembra alguém que corre para o meio do mato? Não é alguém que está fugindo? Quando alguém foge do CDP, que ele não tem para onde ir, para onde ele vai? Para o meio do mato, para o meio da saroba. Uai, ele se assemelha a um criminoso para salvar eu e você. E se conforma com a vontade do Pai. E o Pai deixa ele ser preso. E ainda recebeu um beijo de Judas Iscariote, um beijo de adultério, um beijo de traição, um beijo maligno de Judas. Jesus Cristo, ele se conforma com a vontade de Deus. Assim eu e você tem que se conformar também. E é por isso que ele olha para os discípulos e fala, por que vocês estão dormindo?
Na transfiguração vocês ficou bem, aqui vocês dormem? Enquanto eu estou dando uma bênção para vocês, vocês estão bem. A hora que eu venho para o sofrimento, que não tem mais claridade, porque na transfiguração a claridade fala lá na Sagrada Escritura. Nenhuma lavadeira na terra deixava a roupa dele branca como ficou na transfiguração. Então lá estava tudo legal, São Pedro queria armar a tenda, Moisés, Elias, é fogo puro lá em cima. A hora que ele vai para o brejo, para a escuridão, para a negritude, não dava para ver um palmo na frente, os caras dormem. Eles não estavam se conformando com a vontade de Deus. E tanto isso é verdade, que São Pedro corta a orelha do soldado. Porque aí São Tomás Moro vai falar, por que ele corta a orelha do soldado? E quando Cristo manda baixar a espada, ele foge e nega 3 vezes Cristo. Ora, São Tomás Moro vai dizer, ele faz isso porque ele queria fazer a vontade dele, não a de Deus. Quando ele estava fazendo a vontade dele, ele estava disposto até matar e morrer, cortou a orelha, fez de tudo. A hora que Jesus manda ele baixar a espada, porque pela espada você vai morrer, ele abandona Cristo. Por quê? Porque Jesus chamou ele para fazer a vontade de Deus, não a dele. E é isso que faz muita gente hoje sair da igreja, viu? Muita gente desanimar na caminhada. Muita gente fraquejar dentro da igreja. Porque, gente, nós não estamos isentos de problemas. Você vai ter problema enquanto você respirar. O que eu mais ouço quando eu vou pregar o rosário por aí é isso aí. Mas, irmão, eu rezo. Eu acompanho fulano, eu acompanho Bertano. Mas minha vida não progride. Mas, meu irmão, o rosário é uma oração de combatente, eu falo. Não uma oração só para você ficar recebendo bênção. Deus vai dar a bênção a hora que Ele quer. Se assim for da vontade dele. Se não, você não vai receber. Só que a gente tem que se conformar. Temos que se conformar. É assim que funciona. É assim que funciona. Não, E qual... Oi? Não se converteu. Se converteu. Se converteu, foi martirizado. Qual é o segundo quesito que ele deixa de ensinamento aqui? Ele fala para os discípulos aqui, ó. Vigiai e orai. Vigiar. É a vigília. São Paulo não fala isso. 1 Tessalonicenses 5:5. Vigia diante de Deus quem rejeita as obras da treva. Você só consegue, São Felipe Neri fala, escapar do pecado se você for covarde, isso é, fugir dele. Por que você foge do pecado? Porque você vigiou. Quem vigia não cai. Não é isso que ele fala? Se você soubesse a hora que o ladrão entra na tua casa, você ia lá vigiar e não deixava ele entrar. Você acende as luzes, o ladrão vê ele e vaza. Isso é uma pessoa que vigiou. Assim é na vida espiritual. Se aqueles homens tivessem vigiado e encostado no Cristo, se a hora que Jesus falou para eles, afasta aqui, fica aqui que eu vou ali rezar, eles tivessem falado, não. Ué, eu andei com o senhor 3 anos, agora que nós estamos no meio do escuro, que eu me sinto perdido, eu vou me afastar do senhor, eu vou colar no senhor. Jesus tinha deixado. Mas o que eles fizeram? Não vigiou, dormiu. Dormiu, o que aconteceu? Você começa a fazer merda. Um corta a orelha, nega 3 vezes, os outros vazam fora. Ninguém fica. O que eu e você tem que fazer? Vigiar? A caminhada nossa é feita de vigia. Sempre falo isso com uns amigos meus que mandam mensagem para mim, irmão. Eu não estou conseguindo manter a minha vida de pureza. Eu estou vivendo uma vida impura. Eu falo, mas você só vai no lugar onde tem gente bonita? Começa no lugar onde tem gente feia. Você vai entrar numa padaria onde tem uma moça bonita. Eu já falei isso aqui pra vocês ou não? Você vai entrar numa padaria onde tem uma moça bonita. Entra numa padaria onde tem um velho pra te atender. O que você tá indo fazer onde tem gente bonita? Você vai cair. Você não tá vigiando. Mas é. Você vai na igreja, na missa. Todo mundo tem um lugarzinho na igreja, não tem? É assim que funciona. Todo mundo tem um banquinho que você gosta de sentar. Mas se começou a sentar alguém que te faz pecar com o olho, o que você está fazendo sentando ali ainda, nos teimando com Satanás? Você não vai vencer o diabo. Você só vence o diabo com a graça de Deus. Não, mas eu sento aqui nesse... Não, você não é dono da igreja, você não é dono do banco. Eu sento aqui tantos anos. Muda, moço. Você prefere pecado que mudar de lugar? Que teimosia que é essa? É igual eu vou na missa, eu não gosto da banda. A banda parece uma folia que tem na missa lá. Parece um dia de Santo Reis. Todo domingo parece um dia de Santo Reis.
A banda tá lá nesse canto, eu sento lá no outro, ó, longe. E Deus é tão bom, Ele te honra de uma tal maneira que já foi uns 4 domingos que dá problema na caixa de som, justo no meu canto lá, o som não pega lá. Pega em toda a igreja, no canto onde nós tá, não pega. Você tem que fugir, você tem que vigiar. Senão como é que faz? Tem que vigiar. Se você não vigiar, você vai cair. É assim que funciona. Não é isso que acontecia com São Domingos, sabe? Menino, uma criança de 12 anos, 13 anos, ele só andava assim, ó. Você falava pra ele, ô, você tem problema na coluna? Você só olha pro chão? Falou, vigia todo momento, eu ando com a cabeça baixa aqui para mim poder olhar melhor para Nossa Senhora lá no céu. Então era um menino que naquela idade ele vigiava, você tá me entendendo? Queridos, eu não consigo vencer. Os caras falam isso pra mim. Eu recebo mensagem disso todo dia a gente perturbando minha cabeça com isso aí. Você só segue mulher bonita na rede social. Você não vigia. Você vai cair com o teu olho toda hora. E na igreja também, vem aquele padre Alessandro com aquela roupa apertada. Também não tá? Ai, meu Deus, aí, mas... Joga a televisão pro chão. Muda de canal. Desculpa a minha sinceridade. Vamos abrir uma aspa aqui. Desculpa a minha sinceridade. Aquilo lá não é padre, aquilo lá é um projeto de padre. Aquilo lá não é padre, aquilo lá é cantor, gente. É igual o favo de mel. O favo de mel que lá tá longe de ser padre. Eu fui ver um show dele, não foi Seu Hugo tá dando a dica aqui, ó. Padre Paulo Ricardo, Padre Zé Augusto e assim por diante. Isso aí é padre. O resto aí é projeto de padre. Então, se eu não vigiar, eu vou cair. Hoje em dia eu ando num estado desse jeito. Os amigos mandam os acontecimentos da igreja para mim, o que está acontecendo. O centro falou isso, o Bertano falou aquilo, aconteceu. Eu nem abro mensagem disso aí mais, gente. Eu vou ficar pecando, ficando nervoso, me revoltando contra Deus. Porque quando eu me revoltava, o que Jesus falou para mim foi isso aí, numa meditação minha. Falou, você sabe quantas telhas tem aqui no Vaticano, filho? Eu falava, não. Ele falou, eu sei quantas telhas tem aqui. Você sabe quantos metros de fio elétrico tem aqui? Falou, não sei. Ele falou, eu sei quantos metros tem. Você sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça do Papa, dos cardeais? Você não sabe, filho. Eu sei. Quantos tijolos foi empregado para construir tudo isso aqui? Pedra, barro, cimento. Eu sei, você não sabe. Então você não opina não, fica quietinho no teu canto que você cuida mais da tua vida. Que senão aqui você não entra não. Eu falei, tá bom, é nóis. Chega de criticar, você tá me entendendo? Às vezes a língua da gente ela não cabe dentro da boca. Ela solta para fora. Só que você tem que correr rápido atrás do prejuízo e reparar aquilo ali. Porque senão a ruína tua é certa. O que isso se chama, Euclides? Vigia. Jesus pegou eu desse jeito aí. Você sabe quantos anos demorou para erguer tudo isso aqui? Quantos pedaços de vidro tem em cada janela? Daqui do Vaticano, ele não sei. Eu sei, eu estou no controle de tudo, eu conheço tudo, eu sei tudo, você não sabe de nada. Você não tem que falar de ninguém, moço. Falei, é isso aí que eu precisava ouvir. Aí você tem duas opções, ou se rebelar contra Deus, continuar com a língua solta, ou entender que você não é nada, você vai passar daqui uns dias. Isso se chama vigia. Vigiar. Então hoje nós vivemos num tempo dentro da igreja de confusão. Porque se você ficar ouvindo toda a opinião de todo mundo, você vai se confundir. Você vai se confundir com a doutrina, você vai se escandalizar com a diocese, com o que acontece com o bispo, com o padre. Isso não cabe a mim e a você. Nós é leigo, nós não é ninguém, gente. O que cabe a mim e a você perfeitamente é isso aqui, ó. Isso aqui cabe. Isso aqui é para nós, isso aqui. Rezar. Rezar. Isso se chama vigia. Quer se salvar? Vigia. Se você não vigiar, você vai rodar. Vigiar na televisão, vigiar o que você vai ouvir, vigiar o que você vai ver no celular, vigiar com os próprios vizinhos, com todo mundo. Isso se chama vigia. Jesus Cristo está falando aqui, vigia. Se você não vigiar, você vai rodar. O Espírito Santo está pronto para te ajudar. Ou não? Com certeza tá. A terceira pessoa da Trindade Santa. Tá aí a todo momento. Por que o povo vive capengando para os cantos? Porque você não deixa o Espírito agir, você não vigia, o Espírito Santo não vai agir.
A carne vai falar mais alto. Não sei se você está me entendendo como é que funciona. Então por que as pessoas hoje não crescem em santidade? Porque ninguém vigia mais. A hora que você vê, você está descendo o pau em todo mundo. Gente, não é feito assim as coisas. Não é feito assim. Vou te falar uma coisa. Eu tive uma conversa espiritual com o Padre Tiago e uma confissão. E ele falou para mim que o pior membro do corpo nosso é isso aqui, ó. É a língua. O duro que além dele chamar Tiago, quem fala da língua é São Tiago aqui na carta dele. Então já vai juntando tudo as pecinhas. Então, gente, a vigia nossa é tudo na nossa vida. É tudo. Quantas pessoas que eu conheço que caiu por causa de um cabelo. Conheci pessoa que tinha abandonado acessório do corpo, tudo. E numa festa de fim de ano de firma, colocou um anel no dedo, o anel levou a fazer coisa errada. Você está me entendendo? Isso se chama vigia. É aí que eu entendo aquela passagem da vida de Santa Gema Galgani, que ela ganha um reloginho, eu acho que eu já contei isso aqui para vocês. Ela ganha um reloginho dourado de Natal, coloca no braço o relógio, ficou tudo feliz, uma criança perdeu tudo, pai, mãe, tio, foi dado para os outros de orfanato, para viver com os outros. Ficou tudo feliz, o anjo da guarda dela aparece. Fala para elas, não convém com uma pessoa consagrada, Nossa Senhora usa um negócio desse. O que ela fez? Ela quebrou o relógio na parede. É pecado usar um relógio? Não. Mas isso se chama vigia. Porque depois de um relógio você quer uma corrente de ouro, aí você vai querendo mais coisa. É assim que funciona, é assim com a vida dos mundanos. Não era assim com a minha vida, eu tenho um carro, acabei de pagar o carro. A hora que você acaba de pagar o talão dessa grossura, que uns 6 anos pagando aquele inferno daquele talão, parece uma Bíblia debaixo do braço. Aí em vez de você sossegar, você vai lá e financia outro. O pecado é assim. Ele vai entrando igual uma infiltração. Aos pouquinhos, a hora que você vê, o dente está podre. É assim que funciona. Vigia. E aí por último, o que Cristo fala? Reza. Rezar, gente. Amigo meu falava para mim a semana passada, você não gravou o vídeo para nós, ouvi lá do Rosário? Não teve apostolado? Eu falei, teve apostolado sim. Não, mas e a pregação? Eu falei, meu irmão, apostolado não depende de pregação. Isso aqui que eu falo para você é a última coisa, o mais importante nós já fez aqui hoje, foi rezar. É a oração que faz vir chuva. É a oração que muda a família da gente. A pregação é só um acréscimo. A oração locomove tudo. Porque se você rezar o terço aqui meditando uma passagem dessa, por exemplo, que hoje já está sendo indicada para você, essa primeira dezena que nós rezamos hoje da agonia de Cristo, se você meditar ela miúdo, você não consegue nem rezar, você começa a chorar aqui. Porque eu e você está no conforto e ele está na agonia. E essa agonia de Cristo no Horto das Oliveiras, numa vida de oração, você leva ela para o sacrário. Porque o mesmo estado que Cristo estava na escuridão, ele está na escuridão do mesmo jeito ali na capela agora. Em qualquer igreja daqui da cidade. E o Horto das Oliveiras era aberto. Ele podia ir para onde ele quer. O sacrário ele não pode ir para onde ele quer. Ele está trancado. Foi cercado por legião romana que foram prender ele. Hoje ele é cercado por tudo quanto pecador que fica em volta dele. O povo não faz sinal da cruz, o povo não faz genuflexão, o povo não quer saber, o povo não reza direito. Ou começa a fazer aquela falação dentro da igreja, parece um armazém do São Antônio. E vira aquele falatório dentro da igreja, ninguém respeita ali. Ele está numa agonia medonha, pior do que o Horto das Oliveiras. Isso quem fala não é eu não, é São Pedro Julião Aymardi. Uma agonia mortal, sendo cercado de todo lado, suando. Tá lá sozinho uma hora dessa. Então quando eu rezo o meu rosário, eu tenho que elevar o meu coração nessa dezena dessa forma. Vigiar, primeiro, aliás, se conformar com a vontade de Deus. Se conforma. Tá doente, quando se conforma com a vontade de Deus, você vai sair ganhando. Porque o dia que eu fui levar minha mãe as primeiras vezes para fazer quimioterapia, ela ia meio que conformada. Isso é da debilitação humana, você se inconformar. Porque você fala, caramba, moço, justo eu, você vai falar. Ela, mãe, se conforma com a vontade de Deus, seja feita a vontade de Deus, a senhora vai triunfar disso daí, é nisso que nós temos que acreditar. Pronto, ela sarou do câncer. Fez tudo tratamento, sarou. Então, primeiro que Cristo ensinou para nós aqui hoje, se conformar. Segundo, vigiar. Vigia a tua conduta.
Vigia o jeito que você anda, vigia com quem você conversa, vigia teu posicionamento. Você está indo na igreja para rezar ou ficar olhando os outros? Lá tem quem olha já, que é Cristo. Ele está vendo todo mundo ali, ninguém escapa. Você pode ocultar teus pensamentos de qualquer um ali, reparar se os outros estão pondo véu, se os outros estão vestidos ou não está. Jesus, ele está olhando para você ali, você não vai escapar dele depois, você vai se lascar na mão dele. Não adianta você querer cobrar os outros. Eu sempre falo isso, eu não venho para ficar cobrando os outros, eu venho para passar um ensinamento. Eu não posso cobrar ninguém, eu tive uma vida tudo lascada, como é que eu vou cobrar alguém? Tá me entendendo? Então eu vou na igreja hoje, eu vejo os outros mal vestidos, eu não fico julgando, porque eu fui assim também, ué. Então você tem que ter paciência com quem não se veste certo, com quem não usa véu. Você tem que ter paciência, você não é melhor que ninguém. Nós não somos melhor que ninguém. Isso se chama vigiar, vigia. Talvez uma pessoa que nem usa o véu, ela entra no céu, eu sei que usa, você vai se lascar depois. É assim que funciona. Então a gente tem que vigiar. Vigia. Aquilo que São Francisco de Assis dizia, a melhor pregação é com a tua vida, o resto é Deus que faz, meu irmão. Prega com a tua vida. O resto é Deus que faz. Vigia, vigiar. Vigiar. E terceiro e último é a oração, que nós sempre vamos estar falando dela aqui. Praticamente toda terça-feira nós falamos de rezar. Rezar, rezar. Rezou 3 vezes repetindo as mesmas palavras, Ave Maria. Rezou, foi rezar 3 vezes no mesmo canto, os 3 terços do rosário. Quando o protestante questionar você, esse terço aí, você fica repetindo a oração, você falou, abre lá no capítulo 14 do Evangelho de São Marcos, jumento velho, e lê a passagem para ele. De Cristo no das Olheiras, você tampa a boca dele com um caminhão de areia. Fala aí, ele repetiu, se ele repetiu, é porque eu também tenho que repetir, ué. Assim funciona. Uma vez a senhorinha protestante pegou eu com isso daí, essa foi outra, não essa que eu falei agora há pouco aqui. E começou, porque ele sempre usa esse argumento. Eu falei, ó, só tá lendo Bíblia? Tô. Eu falei, mas agora, aqui não é pneu de trator, aqui é esteira, viu? É esteira de máquina, aquelas máquinas de esteira, não fura pneu aqui. Agora que a senhora amarrou o bigode aqui. Expliquei toda essa passagem para ela, fica sem argumento. Fica sem argumento, porque Cristo repetiu as mesmas palavras. É a Ave Maria que você tem que rezar todo dia ali, ó, repetindo. Costumo sempre dizer, Ave Maria é como se ela fosse uma laranja. Não tem a laranja azeda, aguada, laranja seca, muito doce e assim por diante, laranja amarga, laranja com aquele gosto de podre. A Ave Maria que a gente reza é a mesma coisa, umas tão doce, outras tão azeda, outra tá sonsa, não tem gosto nenhum, e quando você está rezando distraído, cheio de problema, ou isso aconteceu comigo ontem, cheio de problema na cabeça, o rosário saiu assim, ó, mastigado, espremido, foi com as laranjas, tudo sem gosto nenhum, mas foi a perseverança, tem que perseverar. Ele sentiu angústia e pavor, ao ponto de suar sangue, ao ponto de falar para o pai afastar o cálice, mas ele não desistiu, meu irmão, ele não correu do pau. Ele foi para cima. E você tem que ir também. Uns dias a Ave Maria não vai sair boa, uns dias vai sair tudo errado, não interessa, nós estamos perseverando. É assim que funciona uma fé verdadeira. A fé não é sentimento, gente. A fé é solidez. A fé não é feita de milagre, ela não é feita de você ver prodígio. A fé é solidez. E quando você tem solidez, Deus age. Eu quero encerrar, que já deu quase 40 minutos, dizendo uma historinha de São Paulo da Cruz. São Paulo da Cruz, ele vivia uma vida de agonia, igual Cristo no Horto das Oliveiras. Chagado, desfigurado, perseguido, lascado da vida. Uma vida de sofrimento, fundador dos passionistas. E um dia ele passa por uma cidadezinha, vem uma senhora, puxa um pedaço de fio da batina dele, da roupa dele, e pega como se fosse uma relíquia. Ele olha para a mulher brabo, porque nenhum santo aceitava ser chamado de santo. Viu? A diferença de você ver hoje em dia quem é santo e quem não é isso aí. A pessoa começar a falar que ela é boa em tudo, que ela é santa, que não, aí não é santo não. Ele falou, por que a senhora está fazendo isso? Eu não sou santo. A mulher olhou para ele e falou, se você é santo ou não, eu não sei. Mas eu sei que eu era muda e agora eu falo.
Eu era cega e agora eu enxergo pelos méritos teus. E a história fala que ele estava passando aqui, ó, rezando o rosário. A mulher foi curada da mudez dela e da cegueira dela. Só daquele homem passar perto dela. Um homem que rezava 24 horas. Um homem que não descansava. Um homem que a quarentena que ele fez semelhante a de São Miguel, ele passou debaixo, não tem aquelas casas antigas que a escadaria sobe pro cômodo de cima e a escada é tipo no canto da parede, e aqui você faz um armário assim debaixo da escada. Eu sou uma quarentena debaixo, sem nenhum familiar saber que ele estava debaixo daquela escada trancado. Como que você fica 40 dias sentado, encolhido num lugar, sem água, sem ir no banheiro, sem fazer nada? Só aqui, ó, rosário voando para todo lado. Quando eu li essa história a primeira vez, eu falava, meu Deus, mas é fraquinho demais, moço. Eu era cega e comecei a ver, era mudo e tô falando agora. Se você é santo ou não, eu não sei. Teus méritos me curou, quero esse pedaço de pano da tua roupa e acabou. E foi embora, mulher. Olha o nível do santo. Um santo que rezava o rosário. Um santo que eu acho que eu já contei essa história dele aqui. Foi atravessar o rio quando tinha 6 anos de idade, começou a se afogar com o primo dele nadando. Nossa Senhora veio andando em cima da água, puxou ele e o primo pela mão, levou para a beira do rio. Parei e falou para eles, por você rezar o meu rosário desde os 6 anos de idade, você vai ter minha proteção até você sair desse mundo aqui. O homem que rezou, vigiou e se conformou com a vontade de Deus. Amém? Amém. Então vamos rezar uma Ave Maria e entregar na mão de Nossa Senhora esse dia de hoje. Que esse mistério do rosário possa nos fortificar de todas as dificuldades que a gente passar na vida, a gente poder sempre lembrar dessa dezena aqui. Lembrar sempre dessa dezena. Tá indo para o hospital? Lembra que Cristo também ficou como um enfermo no Horto das Oliveiras. Que Nossa Senhora possa nos dar essa força.